Bom dia, irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. E hoje, no nosso tema, falando sobre Evangelho, nosso livro é o Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo número 76 chama-se Fermento Espiritual. Então vamos dar início, elevando os nossos pensamentos, nos sintonizando com o plano maior, pedindo paz, equilíbrio, fortalecimento para a semana que se inicia, seja de luz, de paz para todos nós, que possamos realizar as nossas tarefas com coragem, com boa vontade, com muita fé. Pedindo a Jesus que nos fortaleça nesse trabalho, que possamos dar o melhor de nós. Querido Mestre, esteja conosco, nos fortalecendo hoje e sempre. Graças a Deus. E Emmanuel começa falando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Palavras de Paulo. Bom, para quem é ligado a tarefas culinárias, que sabe cozinhar, vai saber, mesmo aqueles que nem como eu não sabem muito sobre essa área de culinária, mas a gente sabe sim que o fermento é o responsável por fazer crescer a massa, por fazer ela duplicar de tamanho, por fazer com que a massa fique no ponto para ser consumida. Então é ela que faz a transformação daqueles ingredientes no pão, no bolo, enfim, na massa que nós quisermos produzir. E ele diz assim que o fermento é a substância que excita as outras substâncias. Então, qual é a função do fermento? É fazer com que as outras substâncias trabalhem melhor. Ela faz com que elas possam desenvolver as propriedades que elas tenham, para que ela possa crescer a massa como um todo, para que esses ingredientes se reúnam e transforme um monte de ingredientes num produto final, numa massa, num pão, ou o que for. E ele diz assim: ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões de pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. O que ele diz aqui pra gente, que no nosso contexto, o nosso fermento é o nosso pensamento. E como nós não vivemos só, o pensamento dos outros também interfere e muito na nossa maneira de ser, no nosso dia a dia, na nossa formação espiritual. Enfim, nós precisamos do outro para sabermos quem nós somos. E ele diz assim: os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então, os nossos pensamentos vão fazer diferença no mundo, assim como o pensamento dos outros fazem diferença no nosso mundo, como ele diz, para o bem e para o mal. Então, ele diz que nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor, ou seja, outra pessoa, seja igualmente desleal. Então, se nós estamos acostumados a mentir, os nossos pensamentos formulam mentiras e a gente gosta de ser, como é que se pode, uma palavra sutil para dizer, desleais, desonestos, enfim, para que a gente leve as pessoas a fazerem coisas que não deveriam, a gente mente, a gente também vai receber mentira dos outros. Então, se nós não somos de confiança, os outros também não são confiáveis para nós. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Então, uma vez que a gente conhece um pouco mais, ou no grau que nós estivermos de entendimento na nossa maneira, nos nossos hábitos, nos nossos costumes, a gente vai influenciar aqueles principalmente que estiverem sob a nossa proteção, sob o nosso comando. E aqui ele também está falando do exemplo. Se a gente quer que as coisas sejam diferentes, nós temos que ser exemplo da diferença que nós queremos ser. Então, na criação dos filhos, no ambiente de trabalho, a gente impõe o nosso modo de ser e o modo de ser dos outros influenciam o nosso, assim como o nosso influenciam deles.
Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto os nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. Então a gente pode até achar que não, mas as pessoas estão reparando em nós. Não com essa ideia de fofoca, de ficar vigiando a vida dos outros, mas as nossas expressões, a maneira como a gente age, está sempre falando sobre quem nós somos. E nesse sentido, nós colocamos alguma impressão no mundo, naquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, se a gente trabalhar para se manter equilibrado, para se manter firme no propósito do Evangelho, no comportamento evangélico, a gente vai imprimir essa impressão em nós mesmos e é a impressão que a gente vai passar nos outros. É claro que é muito difícil, porque nós estamos todos aprendendo, ainda não somos perfeitos, estamos bem longe disso, mas precisamos lentamente ir lapidando o nosso espírito para que as nossas ações, os nossos atos, as nossas palavras possam se modificar também. Então ele diz que o único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Então nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o caminho que a gente quer seguir. É claro que a gente precisa ser informado, a gente precisa ter conhecimento, estudar, aprender, observar, para que a gente consiga formar essa pessoa que nós queremos ser, né? Então a gente precisa aceitar as sugestões do bem, ou seja, precisamos ouvir o bem. Mas a gente, para ouvir o bem, precisa saber o que é bom para a gente e o que é bom para as pessoas ao nosso redor. E não existe guia mais seguro do que o Evangelho de Jesus. Então ele diz: nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Então, tudo se inicia nos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos podem sim ser lapidados, formados, melhorados, porque nós nascemos crus. Nós nascemos sem conhecimento nessa encarnação, mas nós trazemos aí toda a nossa bagagem e aos poucos a gente vai colocando esses pensamentos de nossas outras vidas, dos nossos conhecimentos anteriores, eles vão aflorando, mas a gente nasce como uma luz em branco. Ela vai ser escrita. Tem lá um monte de coisas escritas de outras vidas, mas que, para que a gente possa caminhar com um pouco mais de tranquilidade, são apagadas e só aos poucos a gente vai relembrando. Então, a gente, nessa tábua, nessa lousa em branco, a gente precisa, nessa encarnação, escrever o melhor. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então, tudo começa nos nossos pensamentos e é preciso, mais do que nunca, que a gente renove esses pensamentos. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, eu não falo mal de ninguém, eu faço a minha parte, eu trabalho numa casa espírita, eu ajudo, eu distribuo alimentos, enfim. Mas às vezes o nosso pensamento não está ligado nesse trabalho que nós estamos fazendo. Faz-se no automático e a gente muitas vezes reclama do que está fazendo, sem saber a importância que tem ao nosso redor. Às vezes dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente ama, a gente precisa, é muito importante cuidar dos nossos pensamentos, porque às vezes aquele ambiente se deteriora e a gente não sabe nem por quê. É porque nossos pensamentos estão agindo aí, transformando essa bela massa num bom pão solado. Então a gente precisa aprender a tornar o nosso pensamento em luz, em paz. E o Evangelho de Jesus é a melhor receita, é o melhor fermento que a gente pode colocar aí nos nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha sempre com um pensamento elevado. E aproveitando esse momento de
pensamento elevado, a gente oferece o que a gente tem de melhor para aqueles que caminham conosco. Quando a gente fala em vibrações, a gente está querendo dizer enviar pensamentos puros de amor, de luz, de paz para todas as pessoas que a gente conhece. Às vezes a gente não precisa fazer umas vibrações por todas as pessoas do mundo, porque às vezes nós não temos todo esse alcance, mas a gente pode hoje sempre começar a elevar os nossos pensamentos com aquelas pessoas mais perto de nós, aquelas que a gente sabe que tem um problema, que estão precisando de preces de saúde, e é por elas que a gente ora. Então, nas nossas vibrações, a gente pede pelo planeta Terra muita luz e muita paz. A gente eleva os nossos pensamentos e vibra pelo nosso Brasil com muita fé e com muita paz, na esperança de que tenhamos sempre saúde, educação, trabalho, dignidade em todos os lares. A gente pede pelos nossos irmãos em sofrimento, pedindo a Jesus que socorra-os na medida das suas necessidades e que, se possível, nos transforme em instrumentos para aliviar a dor dessas pessoas que estão doentes, que estão nos presídios, que estão abandonadas nas ruas, nos lares, por aqueles que se perderam os vícios, sejam eles quais forem, que todos eles sejam reconduzidos ao caminho do amor, do equilíbrio e da paz. A gente pede por aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos queridos, mas principalmente por aqueles que temos dificuldade de entendimento. E a gente leva os nossos pensamentos pedindo muita luz e muita paz pela nossa casa Jesus no lar, por todas as religiões do mundo. E pedimos que Jesus entre nos nossos lares, fortalecendo e iluminando cada um que lá se encontra. E pedimos uma vibração por nós mesmos, que possamos seguir aprendendo, que possamos ser fermento de amor e de luz para aqueles que estão ao nosso lado, reproduzindo com muito amor tudo aquilo que aprendemos do Evangelho. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana de muita luz, de muita paz, que possamos colocar esse ensinamento em prática, que possamos criar ao nosso redor um ambiente de muita luz, de muita paz e de muita fé. E por isso pedimos, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, envolva-nos na sua luz, nos dê recursos internos para sermos melhores hoje, que possamos colocar esses ensinamentos que nos trouxeram para muita paz, para muita luz, para que siga nos nossos caminhos, envolvidos com muito amor, com muita paz, em seu nome. Graças a Deus.